No livro do Apocalipse, encontramos muitas coisas surpreendentes sobre eventos que acontecerão na Terra. No capítulo 13 do Apocalipse, narra o surgimento de duas bestas, que são o Anticristo e o falso profeta. O Anticristo, com a ajuda do falso profeta, marcará a testa ou a mão direita de grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos. Essa marca será como um selo para identificar os seguidores do Anticristo e do falso profeta. Toda pessoa que receber essa marca poderá comprar e vender, mas também estará condenada para toda a eternidade. Hoje em dia, surgiram muitas teorias sobre a marca da besta. Por exemplo, alguns pensaram que as vacinas contra a Covid-19 eram a marca da besta. Mas quanta credibilidade há em tudo isso? Neste vídeo, estaremos aprofundando sobre a marca da besta. Então, vamos começar. Depois que a igreja for arrebatada, surgirão o Anticristo e o falso profeta. Com a ajuda do falso profeta, o Anticristo conseguirá estabelecer um governo mundial nesta terra. No capítulo 13 do Apocalipse, eles são representados como duas bestas. O termo bestas é usado devido às muitas crueldades e abominações que cometerão. Para entender um pouco mais sobre isso, precisamos seguir a ordem dos acontecimentos que ocorrerão. Depois que a igreja for arrebatada, entra em cena o Anticristo e o falso profeta. Com a ajuda do falso profeta, o Anticristo assinará um pacto de paz de 7 anos com Israel e as nações do mundo. É assim que o Anticristo estabelecerá seu governo mundial. Nos primeiros 3 anos e meio, será um governo de paz e prosperidade, onde as pessoas poderão comprar e vender com prata e ouro, e haverá liberdade religiosa. Com a ajuda do Anticristo, Israel poderá erguer seu terceiro templo e oferecer sacrifícios a Deus. No entanto, nos últimos 3 anos e meio, o Anticristo revelará toda a sua maldade, quebrando o pacto de paz de 7 anos que havia assinado. Podemos ler sobre isso em Daniel, capítulo 9, versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oblação. Então, sobre a asa das abominações, virá o assolador. Até a destruição determinada será derramada sobre o assolador. Neste versículo, vemos que o Anticristo, na metade da semana, quebrará o pacto. Para entender isso, é preciso considerar que 1 semana neste contexto representa um período de 7 anos. Portanto, nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, não haverá mais liberdade religiosa. O Anticristo se proclamará como Deus e desejará que toda a adoração seja dirigida apenas a Ele. Podemos ler mais sobre isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Neste versículo, Paulo está descrevendo uma figura que se opõe a Deus e busca exaltar-se acima de tudo que é considerado divino, até mesmo chegando ao ponto de sentar-se no templo de Deus e apresentar-se como Deus. É nesse momento que Israel percebe que o Anticristo não era o seu Messias, como eles pensavam. Os últimos 3 anos e meio do governo do Anticristo serão terríveis. O anjo do Senhor disse a Daniel que será um tempo de angústia como nunca houve desde que houve gente até então. Em Daniel, capítulo 7, versículo 25, diz que o Anticristo falará palavras contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues em suas mãos por um tempo, 1 ano, tempos, 2 anos e meio tempo, que é meio ano, totalizando 3 anos e meio. A partir do versículo 5 do capítulo 13 do livro do Apocalipse, podemos ler mais sobre isso.
Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe blasfemar o nome e o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nestes versículos, vemos que o anticristo terá autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação durante 42 meses, ou seja, nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. É durante esse período que o anticristo implantará uma marca em todos os habitantes da terra. Vamos ler Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Nesses versículos, podemos ver que ninguém poderá comprar nem vender se não tiver a marca da besta. O profeta Ezequiel disse que naqueles dias o ouro e a prata não servirão para nada. Vamos ler Ezequiel capítulo 7, versículo 19. As suas joias de prata lançarão pelas ruas, e as suas joias de ouro serão como imundícia. As suas joias de prata e de ouro não as poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Elas não fartarão a sua alma, nem lhes encherão o ventre, porque foram tropeço da sua iniquidade. O anticristo desejará que todos os homens e mulheres do mundo manifestem publicamente e visivelmente que são seus adoradores. Por essa razão, a marca será colocada em partes do corpo que são difíceis de ocultar. Naquela época, quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse, apenas os animais e os escravos eram marcados dessa maneira, indicando quem era o dono. O anticristo pretenderá fazer o mesmo com todos os homens, e aqueles que receberem sua marca imediatamente dependerão dele. A marca da besta será a imitação que Satanás fará do selo que Deus colocará sobre o seu próprio povo. Em Apocalipse capítulo 7, vemos que 144 mil israelitas serão selados com o selo de Deus. Embora em ambos os casos a marca ou selo implique pertencimento àquele que o coloca, é importante notar algumas diferenças. Primeiramente, o selo de Deus é um sinal de que fomos redimidos por Deus da escravidão do pecado, enquanto a marca da besta implica exatamente o oposto. Além disso, você recebe o selo de Deus voluntariamente ao crer no Evangelho, enquanto o anticristo forçará a vontade das pessoas por meio de métodos coercitivos ilegais. E como parte do programa diabólico do anticristo, aqueles que não tiverem esta marca não terão a possibilidade de comprar ou vender. Isso implica que o anticristo realizará uma reorganização de todo o sistema econômico mundial, unificando-o, assim como fará com a religião. Mas o mais importante aqui é que aqueles sem a marca estarão impedidos de realizar qualquer transação comercial, e todos os habitantes da terra estarão sujeitos a um rígido controle ditatorial de uma magnitude nunca antes conhecida.